Queridos irmãos, queridas irmãs do Concílio, me foi pedido para provocar vocês, propondo ou dizendo, fazendo uma um brevíssimo olhar sobre a conjuntura das nossas igrejas, da Igreja Católica, mas não se prendendo só à Igreja Católica. Conjuntura significa o momento que a igreja está vivendo. Quer dizer, a conjuntura é não a estrutura, mas aquilo que são as situações atuais, né? É como se alguém perguntasse como é que está a igreja e você respondesse, olha, a igreja está assim, assim, assim. Então, é claro que num olhar muito rápido e de análise, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, ela será sempre uma análise parcial, uma análise de um, um olhar, né? Os olhares podem ser muitos. Então, por favor, ninguém entenda que eu estou dizendo é assim e acabou. Não. Eu estou dizendo eu vejo assim. Você pode ver de outro ângulo diferente. Então, eu vou partilhar com vocês o modo como eu estou vendo, né? E até para provocar, eu não vou poder estar com vocês hoje, mas vocês podem discutir entre vocês o que vocês concordam, o que vocês não concordam, o que você percebe que eu não acentuei e que você acentuaria, e coisas que eu não acentuei e você acentuaria, e coisas que eu acentuei e você não acha importante, né? Então, portanto, é muito relativo, é mesmo assim um assunto de diálogo. Qual é a primeira coisa que chama a atenção hoje nas igrejas? A maioria das pessoas, se você perguntar aos católicos comuns ou ao pessoal da rua, eu tenho a impressão que eles vão dizer, nos últimos anos, a Igreja Católica e as outras igrejas evangélicas, andaram para trás. O que quer dizer andar para trás? Significa que as igrejas hoje são mais conservadoras do que eram nos anos 1980 ou 1970. É interessante porque, é como eu estou dizendo, não é toda a verdade, não é toda a igreja e não são todos da igreja, mas há um clima, em geral, que parece favorecer esse olhar. O Concílio Vaticano II, na Igreja Católica, aconteceu de 1962 a 1965, provocou uma mudança, propôs uma renovação. E, claro, alguma coisa mudou. Mas é interessante porque depois da desarrumação que o concílio provocou, e era normal que provocasse, principalmente no clero, alguns anos depois a igreja se estabilizou. Mas essa estabilização ela foi para não apenas para corrigir um ou outro desvio que estava havendo, mas para voltar ao que era antes. Parecia um saudosismo do tempo das nossas avós. No tempo das nossas avós, o catolicismo, a Igreja Católica, ela tinha uma teologia, ela tinha a Bíblia, ela tinha a profundidade da liturgia, mas toda para o clero. O povo, povão, devia se contentar com rezas do terço, com novenas de santo, com folias, com devoções populares, de preferência na rua, de preferência nas casas. E a igreja era do padre. A missa era em latim, o povo não entendia. Enquanto o padre celebrava a missa, minha avó, minha bisavó rezava o terço, assistindo à missa, mas não participando, rezando o terço. E o padre, inclusive, rezava de costas para ela.
Pois bem, hoje não é assim, nem ninguém reza terço na missa e nem o padre normalmente celebra de costas. Tem um pequeno grupo chamado Lefebvriano que faz isso, mas é um pequeno grupo. Entretanto, se a igreja na década de 70 e 80 insistia em grupos bíblicos, insistia em formar os leigos, insistia em dar uma formação litúrgica, hoje parece que as paróquias insistem no terço dos homens, nas novenas de todos os santos e santas do céu e os que ainda vão para o céu. E quando você diz, vamos fazer uma formação bíblica, as pessoas dizem, olha, não tem tempo, porque na segunda-feira tem tal reunião, na terça tem tal texto, na quarta tem tal coisa. Então, preenche o tempo todo, e aquilo que seria para uma formação da comunidade, para uma consolidação de o leigo poder se sentir na igreja protagonista, muitas vezes não consegue acontecer. Então, esse conservadorismo, antigamente, no tempo da minha avó, era uma coisa inocente. Era normal, era natural. Hoje não é. Hoje, onde você encontra isso, você está encontrando uma arma contra a proposta do Papa Francisco de renovação da Igreja. E é bem calculado, é bem pensado. A maioria dos padres e dos bispos não vão falar contra o Papa, não se atrevem. Alguns falam, mas é um grupo menor. Mas eles boicotam por fora a ação do Papa. O Papa propõe uma coisa, eles deixam morrer. A grande novidade da Igreja Católica hoje seria sinodalidade. Uma igreja horizontal, uma igreja de iguais, uma igreja circular. O Papa propôs isso. O Papa já fez 2 sessões, ou uma sessão em cada diocese, em cada local, e uma sessão mundial sobre isso. Se eu perguntar a vocês, nas comunidades de vocês se discute? Houve alguma mudança por causa disso? Mudou alguma coisa na igreja? Você não tem que me responder nada. Por quê? Porque é um filtro, há uma barreira. Então, nesse sentido, para fazer uma análise de conjuntura de igreja, teríamos que dizer isso. Teríamos que dizer que nós temos um clero e que, em geral, é claro que há exceções. Mas se vocês quiserem procurar um padre mais aberto, procure alguém da minha idade. E se vocês quiserem procurar um padre mais conservador, vocês procurem um padre de 30 anos, 28, 32. O que é que isso significa? O que é que significa o fato de uma igreja na qual um homem como Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, se hoje se apresentasse na maioria das nossas dioceses para ser padre, não seria aceito. O que é que significa isso? Quem perde com isso? É ele ou é a igreja? Então, na análise de conjuntura da igreja, a gente tem que dizer que cada vez mais as juventudes, e eu digo no plural porque são muitos tipos de jovens, não se sentem dentro desse sistema. Não conseguem se inserir em uma paróquia. Claro, tem muitos jovens que se inserem. Eu não estou negando isso, eu estou dizendo que tem muitos universitários, intelectuais, jovens que estão ligados a partidos e a movimentos sociais, que sentem a igreja não diz nada para eles. Então, aí agora tem uma notícia: essas juventudes estão se encontrando em um movimento chamado MEL, Movimento de espiritualidade, juventudes e espiritualidades libertadoras, tudo no plural. Juventudes e espiritualidades libertadoras. E esse movimento MEL
ele já fez 2 encontros nacionais e agora está preparando um próximo, que vai ser em Salvador, do dia 30 de maio a 2 de junho, anotem isso. E se vocês conhecem jovens que estão interessados em desenvolver uma espiritualidade libertadora e em comunhão com todas as religiões, então vai ter gente de religiões negras, vai ter gente de religiões indígenas, vai ter gente sem religião e vai ter muitos católicos e muitos evangélicos. Então, vocês podem já se inscrever, procure no site Engel, Enjel, Engel, Encontro Nacional de Juventudes e Espiritualidade Libertadora. E vocês vão encontrar o modo de se inscrever e de participar do encontro. E aqueles e aquelas que estão me vendo aqui e não vão lá para Salvador, participam dessa grande corrente de comunhão, de amor, né? É muito importante. Mas qual é um outro elemento da conjuntura de igreja que a gente deveria acentuar? É que hoje em dia nós assistimos há poucos dias agora, no domingo, 25 de fevereiro, o pessoal de extrema direita fez uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, que, conforme as cifras, uns dizem que foi cento e tantos mil, outros dizem que foi 200 mil, e tem gente até que diz que foi mais. Pouco importa, o fato é que foi muita gente, não foi pouca. E lá tinham deputados, tinham governadores, tinha o ex-presidente da República, tinha tudo isso que vocês já sabem de que tem. Mas tinha principalmente pastores evangélicos, pentecostais. E isso dá uma impressão de que os pentecostais são de direita e os pentecostais apoiam o neofascismo. Mas é uma impressão falsa. As pesquisas de jornalistas que foram de um por um perguntando: você é de igreja? De que igreja você é? E anotando, calculam que 80% dos participantes dessa caminhada se disseram católicos, não eram pentecostais. 80% é muita gente, católico. E aí também muita gente, quase 20% pentecostais, ou de igreja nenhuma. O que é que isso significa? Significa o cristianismo aprisionado, sequestrado pela mesma religião clerical que matou Jesus. Naquele caso eram judeus, eram sacerdotes do judaísmo. Hoje se dizem pastores e sacerdotes do cristianismo. Mas se Jesus chegasse, matavam de novo, porque não querem saber de profeta. Querem um Jesus que é Cristo Rei, que é sacerdote, que vai purificar tua alma, mas sem mudar o mundo. Então, gente, é muito importante. A pergunta que eu queria deixar é como reagir a isso. A campanha da fraternidade deste ano, e aí eu acabo a minha conversa, é sobre amizade social. O que é que significa isso? Significa que nós não vamos entrar no jogo deles. Não devemos entrar no mesmo nível de polarização. Então, que nossas redes, que vocês que estão me ouvindo, não entrem nessa história de chamar de gado o adversário. Não são pessoas humanas. Não vamos desumanizá-los. Imbecil, bando de idiota. Não, isso não está certo. Isso a gente está entrando no mesmo jogo. A gente sabe que não é. A gente sabe que aquele pessoal que invadiu o Congresso no dia 8 de janeiro tinha gente muito ruim, tinha gente muito perverso, tinha gente que era golpista, mas tinha muita gente enganada. Pai de família, mãe de família, que entra na onda, vamos pedir pela democracia, vamos. Tem muita gente assim. Como é que a gente vai atuar?
Nas famílias de vocês não tem ninguém de direita? Como é que vocês vão fazer? Vão chamar de gado? Então, gente, é importante a gente ter outra atitude, uma atitude espiritual, uma atitude profunda de educação popular. E começar por nós. Respeitar todo mundo, aceitar o direito da diferença. Eu penso de um jeito, vocês viram como eu comecei a conversa aqui dizendo, eu vou dizer o meu modo de ver, vocês podem dizer o contrário, pois vamos fazer isso com todo mundo. É muito importante. E é muito importante, a última coisa é acentuar o elemento comunitário. A igreja não é apenas uma multinacional, ela não é uma organização internacional e acabou. Ela é uma comunhão de comunidades. Então, uma moça me disse: padre, eu não consigo hoje ser católica. Eu não me sinto representada na igreja. Eu perguntei: em qual igreja? Será que não existe nenhuma comunidade onde você possa se sentir bem? Pode ser que tenham poucas, pode ser que tenha um grupo de oração no MTC ou no Cursilho, ou que se reúne na Igreja das Fronteiras, ou que se reúne, né, aqui estamos falando do Brasil inteiro, em todas as cidades tem. E você vai se sentir bem, e aí você é sim católica, ou luterana, ou anglicano, porque você é de uma comunidade, e não porque você pertence a uma sigla. Não. Então vamos reafirmar os nossos laços comunitários. A igreja é uma comunhão de comunidades, e cada comunidade é a igreja. O Papa não é o meu chefe, o Papa é o patriarca dos bispos do Ocidente. Eu não tenho chefe, mas se tivesse, seria o bispo local, e não o bispo de Roma. O Papa é o bispo de Roma. Agora, ele tem uma função de unidade no mundo inteiro, em todos os bispos católicos. Mas ele não é o bispo dos bispos. E ele não é mais do que um bispo. Ele é o bispo de Roma. Então é preciso mudar a cabeça. Então, gente, vou me despedir de vocês, vou deixar vocês com essa pergunta, que é como educamos uma sociedade polarizada, nós dando o testemunho pascal de Jesus? Essa é a pergunta. Que Deus abençoe a cada uma, e, por favor, continuem, corrijam e completem essa conjunturazinha que eu aqui comecei. Muito obrigado, grande abraço.